bastante gente bonita. Em Goiás são 5 horas e 46 minutos da manhã. Fazem 20 graus. E eu tô indo comprar um pão de boa qualidade no supermercado local que se chama Reis, para levar para minha mãe. Eu tô me mudando em 6 dias, né? Não vou ter muitas oportunidades para comprar pão para ela. Como o clima tá horroroso, se eu levantar cedinho, eu consigo. Então é o que eu fiz. Além disso, se as minhas previsões se confirmarem, eu vou poder ver o trem pela última vez nesse, né? Mestre Leider aqui falando. Tenham todos um bom dia. Vamos conversar um pouco sobre o que anda acontecendo no mundo. Não sei se por orgulho, por estupidez, mas os efeitos dessa obscenidade que o Estado de Israel fez serão sentidos por muito tempo e de maneira muito profunda por todos os aliados do oeste coletivo. A civilização ocidental, que eles gostam de chamar, vai pagar muito caro por isso que aconteceu. Vamos falar sobre isso. Vou dizer para vocês, faz algum tempo, né, que eu tô nessa. E por dever de ofício, a gente lê muito, a gente busca se informar. Pessoas nos apoiam. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Alexandre. E, cara, a gente não espera muita coisa, não espera muita inteligência desse povo. Mas tem certos níveis de padrões de estupidez que assustam. Mesmo quem está acostumado se assusta com esse negócio. Cara, quando eu voltei para Catalão, foi no dia que aqueles guinchos enormes, né, chegaram aqui na construção desse prédio. Eu vou sair praticamente no dia da inauguração dele. Falta muito pouca coisa. Falta muito pouca coisa. É estranho isso, sabe? Eu já mudei outras vezes. Eu só tive casa própria quando a gente morava na roça. Então eu sempre estou mudando, né? Vivo de aluguel. Mas eu já mudei de estado. Fui para Minas 3 vezes para estudar, depois trabalhar, depois para minha rocinha aqui, né? Já morei no Nordeste, morei em Salvador. Já tive que passar um tempo obrigatório, né? Em Brasília, porque a pátria, esse tipo de coisa. Mas mudar é sempre uma experiência. Ainda mais quando a mudança significa mudança de vida, né? Ainda que na essência eu vou continuar com o canal, esse tipo de coisa. Isso continua idêntico. A diferença é que eu vou finalmente fazer aquilo que eu sempre quis, sempre sonhei. Um trabalho físico ao lado de um trabalho mais intelectual, igual Marx preconizava, igual os suecos fazem. É comum na Europa do Norte. Você tem um trabalho manual e outro intelectual. Faz bem. Enquanto cuida das plantinhas, dos animaizinhos, e tenta compreender as questões mais profundas do mundo. Seja como for, é isso. É uma despedida.
Eu não acho que eu vou filmar a minha ida até na minha mãe, não, porque eu não tenho tanta saúde assim, né? Não tenho. Acho que eu vou acabar voltando pelo mesmo caminho. Apesar de ser mais longe, é plano. E se eu subir aquela avenida que sai do mercadinho, onde eu vou comprar os pães, eu chego muito perto da casa da minha mãe. Mas é uma subida muito longa para quem tem asma. Então eu prefiro andar mais num terreno mais plano, que só desafia meus músculos, não meu pulmão. Desafiar meu pulmão eu perco. E isso cria uma analogia interessante, porque os Estados Unidos desafiaram o pulmão deles, que são os monopólios que eles construíram. Monopólio monetário, monopólio tecnológico, monopólio de software, né? E esses monopólios eles desafiaram para perder, estão perdendo. E reitero, de todo esse lance do atentado terrorista promovido pelo Estado de Israel, ontem nós falamos, são casos bellos, né? Na medida que o embaixador do Irã foi ferido, o Irã agora tem um casus belli contra o Estado legítimo. E isso por si só é horrível para eles. Tanto que os ministros do Estado legítimo estavam todos falastrões no começo. Aí, quando perceberam que o embaixador iraniano estava entre as vítimas e que isso é um casus belli, o Netanyahu mandou todo mundo calar a boca, porque, né, azedou pro lado deles. Isso aí é outra coisa. Além de tudo isso, do ponto de vista do Estado legítimo, o maior dano foi esse. O Irã agora tem um casus belli. Não precisa da autorização da ONU para declarar guerra, porque esse é um casus belli. Nenhuma nação pode assassinar o embaixador de outra, né? Nem no auge da Guerra Fria isso foi feito. Então, é mais uma facada no coração do direito internacional. A ONU, como sempre, vai fazer cara de paisagem, né? Os Estados Unidos vão ter adversário, mas não interessa. O fato é o fato. Cometeram um erro brutal e vão pagar por ele. Deixa eu comprar pão para minha família. Não somos monetizados, é o que nos prejudica, mas especificamente nós vamos nos mudar em 6 dias e mudanças têm custos, ainda mais quando você vai para um lugar a 700 quilômetros de onde você morava, né? Então são 6h05 da manhã. Felizmente eu consegui, porque para vender pão eu usava às 6 da manhã. Então cheguei na hora certa, não tinha praticamente ninguém na fila. Tinha 2 pessoas na minha frente, mas não era fila, né? Consegui comprar o pão e agora eu vou levar pro bando. Porque, né? Uma oportunidade, eu tenho que voltar antes de esquentar. Voltando novamente ao assunto. Além do dano econômico devastador que vai ser causado pela perda de credibilidade de empresas ocidentais ou aliadas ao Ocidente, se havia qualquer miserável dúvida a respeito da ameaça à economia e à sociedade mundiais que os monopólios controlados pelos Estados Unidos exercem, essa dúvida foi pro saco, tá na vala, certo? Então, ontem mesmo a Huawei anunciou que, bom, na prática vai abandonar não só Android, mas também
Windows, né? Os monopólios americanos serão desafiados e vão perder, porque os Estados Unidos não têm inteligência, não tem engenharia, não tem tecnologia e não tem ciência para concorrer com a China e os aliados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A maior parte dos engenheiros que estão nos Estados Unidos é indiano. E a Índia está repatriando esses engenheiros. A Índia tem seus próprios planos, a China tem seus próprios planos. Então o prejuízo econômico, eu falei, é muito superior a $1 trilhão. Destruíram a economia baseada em monopólios que eles tinham. Ela foi destruída, essa é a verdade. A economia de monopólios dos Estados Unidos foi destruída. A troca de quê? No ataque israelense? Cara, que loucura! Que insanidade, que falta de visão, certo? E aí parte desse monopólio é midiático, sabe? São esses streamings, são os estúdios de cinema, vai tudo junto, cara. Já existe fãs de novelas turcas, eu mesmo sempre que posso assisto. Eu gosto das novelas chinesas, parecem séries onde lutadores e lutadoras de Kung Fu enfrentam invasores japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Os doramas, dorama K, dorama C, dorama J, animes, mangás. Quer dizer, de verdade, quem vê Marvel em aquelas eternas continuações, aqueles universos onde o personagem nunca morre, ou morre, tem que ressuscitar em universo paralelo, porque não tem criatividade para inventar novos personagens, porque é uma questão de marketing, de mídia, sabe? Isso é ridículo. Aranhaverso, que desgraça é essa? Certo? Que desgraça é essa, gente? De Aranhaverso. Ao nível que é chegar, você tem um universo em que o personagem mata, um universo em que o personagem morre, um universo em que o personagem não está, um universo em que o personagem é o principal, protagonista. Ah, por favor, que coisa de criança, que coisa de adolescente, que coisa ridícula. É ver essas eternas continuações sem sentido, sem brilho, sabe? É isso. Que chateação, que nojo, que infantilização da cultura, é isso. Eles foram felizes em destruir a cultura brasileira. Sabe, a música regional, os vários estilos, foi tudo tomado pelo breganejo. Essa música ridícula, de cantores ridículos, envolvidos com coisas que aí vão além do ridículo, estão na esfera criminal. Ok, venceram. Mas venceram a batalha, não venceram a guerra, não. A guerra Ocidente, a guerra Estados Unidos está só começando. A guerra está só começando. E o que ajudava muito vocês era a inércia. Por comodismo, por uma série de questões, medo, ninguém reagia. Agora não. Agora o aliadozinho favorito deles obrigou o mundo a reagir. E vai reagir, gente, vai reagir. Essa era de estudos de Hollywood, streamings americanos, de Lady Gaga, de... Qual que é o nome da branquela lá? É Taylor Swift. Sabe, essa era vai morrer. E não vai morrer porque a Eurásia e o resto do mundo resolveram se levantar, não. Não, vai morrer porque eles mataram. Vai morrer porque eles mataram. Sabe, por medidas desesperadas, insanas, caducas. Eles mataram o mundo do qual eles dependiam. O mundo de monopólios, monopólio cultural, monopólio tecnológico, monopólio econômico, monopólio monetário. Eles mesmos mataram esses monopólios. E isso é que é mais extraordinário. Quando a gente for estudar a história da decadência da civilização ocidental, que vai ser daqui a alguns anos, porque não vai ser um processo rápido, mas a gente vai ver ele.
Quando eu falo gente, eu falo pessoas da minha idade. Aliás, pessoas mais velhas do que eu vão ver ele. Porque vai acontecer de uma maneira que, né? A gente vai ver um a um os pináculos e os pilares que eles ergueram caindo. É o que vai acontecer. Porque eles, reitero, decidiram assim. Quando Marx disse, acho que na ideologia alemã, né, que tudo traz em si o germe da própria destruição, é verdade, tudo traz em si o germe da própria destruição. Foi esse capitalismo estúpido, financiarizado, sem base produtiva, que depende de monopólio, o que no fim destruiu a civilização ocidental. Ah, Leda, mas ela ainda não acabou. Acabou. A gente só ainda não consegue perceber com clareza, sabe? É aquele momento em que o tiro já foi dado. Claro, já enterrou? Não, mas já deram o tiro. Então, não tem muito o que você possa fazer, a não ser observar, como a Arábia está fazendo. É o que eu acho mais impressionante. E a Índia está fazendo também. Porque o protagonismo russo, chinês, iraniano é muito claro. Eles foram pro pau. Coreano também. Foram pro pau. Porque eles não tinham escolha, a bem da verdade, como nós dissemos. Mas o que me espanta, de verdade, é a perspicácia da Índia e da Arábia. De tá vendo e falar, porra, tá acontecendo, vamos fazer a nossa parte, mas sem barulho, mais quieto possível. Vamos ficar quieto. Vamos fazer o que temos que fazer, tipo, acabar com o petrodólar, como a Arábia Saudita fez, patrocinar vários entes envolvidos nesse grande conflito indireto, ok. Fornecer logística, dinheiro, recursos, né? Árabes e indianos estão fazendo isso, mas essencialmente eles estão na moita, cara. Só observando, agindo quando é estritamente necessário, de maneira muito inteligente. Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, é um homem extraordinário. É um homem extraordinário. Nós estamos, principalmente do lado eurasiano da força, com um grande contingente de líderes inteligentes. Mas mesmo entre figuras como Xi Jinping, Vladimir, o próprio Lukashenko, Ali Khamenei, a figura de Sua Alteza se destaca. É um homem imensamente rico, imensamente poderoso, ainda é bonito e muito inteligente. Líder espiritual de uma religião. O cara é o cara. Impressiona. Então é isso, gente. Eu confesso que nem era minha ideia fazer um vídeo longo, mas os acontecimentos de ontem e anteontem foram tão intensos, tão profundos, que fazer uma análise rasa era um desserviço, na verdade, né? Era um desserviço. Então, eu pelo menos estou tentando fazer o melhor que eu posso pra gente compreender isso tudo, né? Fazer bem feito, analisar as consequências disso. Em relação ao aspecto militar, aí eu creio que como eu disse, o Irã ganhou um caso de belli. E lógico que ele vai exercer.
evidente. Ah, mas o Irã não reagiu até agora. Gente, pelo amor de Deus. O Irã é o mais antigo país do mundo. Ele é 500 anos mais antigo que a China. Então, o Irã não saiu de tão longe, chegou até aqui sendo afobado. Não, de forma alguma. Nem sendo passivo. O Irã sabe o que tem que fazer e vai fazer. Mas não no melhor momento para o Ocidente, no melhor momento para os Estados Unidos, no melhor momento para Israel, no melhor momento para eles. Certo? Eles vão fazer. Sun Tzu fala muito sobre o controle da iniciativa. E a questão da preeminência moral. Um país que 4.000 pessoas vítimas. Dizer que eram todas do Hezbollah, como a Globo tenta emplacar, é uma mentira deslavada. Médicos, crianças, mulheres. O lote não foi só pro Hezbollah. O lote foi pro Líbano e o Hezbollah comprou a maior parte, mas não toda a parte. Então os Estados Unidos sabiam e Israel planejou, sem se importar com vidas civis. Eles não têm o direito de fazer isso. Não tem o direito, mas fizeram. E vão pagar por isso. Ah, mas estão impunes, gente. Estavam impunes. Eram outros períodos históricos. As coisas agora mudaram. Ó, o sol está se preparando para nascer. Eu acho que eu vou fechar aqui, vou desligar aqui. Tenham todos um bom dia. Vou levar os pães para minha família. E até mais tarde. Conforme vocês viram, os desdobramentos econômicos chegaram rápido. O próprio governo de Taiwan foi atrás da empresa, né? E aí a empresa, não, quem fez não fomos nós. Foi uma outra empresa europeia. E aí vamos meditar sobre isso. Como assim, uma empresa de Taiwan terceirizou a atividade fim para uma empresa europeia fazer os pagers. Qual empresa? De qual país europeu? De toda forma, o dano para a marca, eu creio que é irreversível, né? Aliás, eu quero começar falando sobre isso, o dano irreversível. Se o Estado ilegítimo conseguiu fazer explodir pager, deixando 40 pessoas mortas, 100 pessoas cegas. Na verdade, eu ouvi dizer um número que fala em 400 pessoas cegas. 400 pessoas perderam a visão. Entre 40 e 100 perderam a vida. 4.000 sofreram danos. Aí a questão é muito complexa. Porque, bom, o meu celular pode explodir, o seu celular pode explodir. Basta que Israel não goste de mim ou não goste de você, e ele pode desviar a gente em qualquer lugar do mundo. Como confiar em uma empresa do Ocidente ou do Oeste coletivo? E ontem a Huawei anunciou que vai desenvolver seu próprio sistema operacional. E é uma consequência lógica. É uma consequência lógica. O prejuízo que os Estados Unidos tiveram nessa brincadeira, eu diria que passa facilmente de $1 trilhão. Sabe por quê? Porque a partir de agora vai começar uma corrida mundial para se livrar dos monopólios de comunicação dos Estados Unidos. Google, Android, Microsoft, os softwares dos Estados Unidos, que são monopolistas, de um modo geral, eles serão desafiados. Não há como confiar neles, a verdade é essa, nem no hardware, nem no software dos Estados Unidos e dos países aliados. O custo para o Ocidente de deixar o Estado ilegítimo fazer isso, mas o Ocidente não sabia. Sabia. 10 dias antes, um hospital americano no Líbano trocou o pager de todos os funcionários. Como meu irmão, que é físico, diz, não existe coincidência. Então os americanos sabiam sim. E os europeus evidentemente sabiam, porque fizeram.
Então eles sabiam. Isso tudo para fazer o quê? Para agradar o Estado de Israel? Aí esse preço, pois é, esse era o preço. A partir de agora começa uma corrida. E se a China vai vencer essa corrida, porque, né, por favor, assim como ela resolveu o problema dos chips, os Estados Unidos acharam que estava abafando, que ia isolar a China, que ela não fabricava chip, que ela não tinha condição, blá, blá, blá. E quebraram a cara. Isso custou para os Estados Unidos, muita coisa custou. Só que como os Estados Unidos não produzem, o Ocidente não produz, eles vendem leis. Leis de software, leis de direito autoral, leis de royalties. Os Estados Unidos há muito tempo vivem de exportar leis, de conseguir taxa de senhoriagem em torno do trabalho dos outros. O que a Amazon produz? Ela não produz absolutamente nada. Ela pega uma taxa de senhoriagem. O que a Microsoft produz de físico? Nada. O que a Alphabet produz? Absolutamente nada. Certo? Essas empresas não produzem nada. Elas vivem na prática de taxas de senhoriagem semi-feudais. Que agora, bom, isso é possível, entre outras coisas, porque os Estados Unidos exercem monopólio. Só que esses monopólios agora serão desafiados e serão desafiados com muita seriedade. Então eles vão perder esses monopólios. O prejuízo para a economia dos Estados Unidos é incalculável. O preço de ter apoiado o Estado ilegítimo nessa insanidade, eles não pararam para pensar. Não pararam para pensar. Mas vai ser altíssimo. Será altíssimo. Sabe, foi uma estupidez. Foi uma estupidez sem tamanho. E eles vão pagar muito caro por ela. Eu sinceramente não compreendo como eles puderam ser tão burros. Não faz sentido. A guerra, e nós já falamos muito sobre isso, a guerra é essencialmente econômico. Olha a cor. A guerra é essencialmente econômica. A camada de sujeira da cidade. Pelo menos está ventando. Dá para mim no supermercado comprar os pães e ir lá na minha mãe. Uma caminhada do supermercado até minha mãe, considerando que o maior trecho é subida, vai ser uns 30, 40 minutos. Mas a questão aqui é... Nossa. Olha lá, ó. Capitalismo é esse, gente. Eu posso mostrar porque não está mostrando o rosto, né? Mas é isso que é o capitalismo. Ó o trem, vou ver ele. Vou filmar ele para vocês pela última vez. Não vou ter que diminuir o passo, porque ele tá lento, ele tá nessa barulheira faz não sei quanto tempo não aparece. Mas enfim, gente, o dano econômico para os Estados Unidos e para o Ocidente é enorme, atingir a espinha dorsal da economia do Ocidente, que é a taxa de senhoriagem em cima de monopólios. 1º de outubro está chegando. 22, 23 de outubro também está chegando. Eles certamente vão desafiar e vão vencer o sistema SWIFT, que é a maior fonte de riqueza, renda e poder dos Estados Unidos e do Ocidente. É o passo mais importante para desdolarizar a economia mundial. Não satisfeitos, isso é um dano enorme, gigantesco. Não satisfeitos, agora os monopólios de tecnologia de comunicação também serão desafiados e eles também vão perder. Quer dizer, numa guerra, como nós falamos, que é eminentemente econômica, tomar medidas que vão fazer você perder economicamente é de uma estupidez colossal. O trem da história, gente, ele chega e nada detém ele. Ele atropela. O que o Ocidente fez? Aprofundou os trilhos.
Que loucura!